Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de Evangelho no Lar, do Lar Espírita Casa de Samaritano. Eu me chamo Serina e convido a todos a fazerem parte desta atividade tão linda. Sejam bem-vindos, vamos ouvindo esta melodia e acalmando os nossos corações. Sejam bem-vindos a mais um dia de Evangelho. Olá, Pati. O Evangelho no Lar é o momento em que a luz do Cristo, as energias bondosas de Deus penetram em nossos lares, envolvem as nossas famílias. E todos os dias, assim como nós temos que alimentar o nosso físico, temos que comer, temos que beber, nós temos também que alimentar a nossa alma. E esse alimento da alma é através da oração, é através da conexão com Cristo. Bom dia, Eliette, Josiane, Rosiane, Cleiton, sejam todos bem-vindos. Vamos agora iniciar. E antes de iniciar, eu lembro, para quem desejar, podem estar em mãos com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Hoje nós iremos abordar o capítulo 16, item 13. E também podem colocar uma água, uma jarra ou um copo com água próximo do local que você está fazendo o Evangelho. Porque ao final você faz a ingestão dessa água, que é uma água que vai ser fluidificada. Nela vão conter boas energias. Então vamos iniciar com a nossa prece. Tudo que você for fazer, meus amigos, inicie e finalizem com a prece, que é quem vai proteger e envolvê-los todos durante a atividade que vai ser realizada, e ao final a prece ela se faz como forma de agradecimento por tudo que você viveu de experiência. Convido para quem desejar fechar os olhos ou se concentrar, respirando profundamente. Faça uma expansão dos pulmões, observando o ar entrando e saindo. Vá relaxando o seu corpo físico e elevando o seu pensamento a Deus, a natureza, o que há de bom no universo. Vamos agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, pela nossa família, pelo trabalho, por todas as oportunidades, Senhor, que são dadas a cada dia. Agradecemos também a presença dos irmãos encarnados e desencarnados na atividade do Evangelho de hoje. Pedimos proteção e luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, como eu falei, hoje no Evangelho, nós vamos estar abordando o capítulo 16, item 13. O item 13, ele traz como título, no capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, você não pode seguir em duas direções ao mesmo tempo. Você tem que fazer as suas escolhas. E no item 13, ele fala de uma forma específica sobre o emprego da fortuna. Então, aqui, dando continuidade aos temas que os amigos já fizeram nos evangelhos passados, nós vamos ficar com a continuação deste item, o emprego da fortuna, item 13, para quem quiser acompanhar. E é uma mensagem de Fenelon, no ano de 1860. E o que é que esse irmão espiritual vem nos alertar? Ele diz o seguinte:
Sendo o homem o depositário, ou seja, aquele no qual vai ser colocado sobre ele uma responsabilidade, então, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus envia às suas mãos, ser-lhe-ão pedidas severas contas do emprego que houver feito deles, em virtude de seu livre-arbítrio. Para cada um de nós, agora cada um vai se colocar como depositário, como administrador de quê? Dos bens que Deus permitiu que chegassem às nossas mãos. Se hoje eu tenho casa, se hoje eu tenho um emprego, se hoje eu tenho uma renda, se hoje eu tenho bens, é porque de alguma forma Deus permitiu que tudo isso chegasse às minhas mãos. Fez de mim uma depositária, alguém no qual Ele confiou para administrar todos esses bens. Então, nós temos que ter a consciência que tudo aquilo que chega às nossas mãos, conquistadas pelo trabalho, pelo empenho, são permissões de Deus. Nós estamos tomando conta, mas quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar nada disso. A casa, o emprego, o salário, vai ficar tudo por aqui. Você só vai levar aquilo que você conseguiu aprender, aquilo que você conseguiu trazer para a sua conduta moral, aquilo que você aprendeu como administrador desses bens. Isso sim você leva. Então, este irmão traz de início já essa reflexão. Olhe, você é um depositário. E o que Deus quer de nós é que nós sejamos depositários fiéis. Que nós saibamos administrar todos os bens, toda a riqueza que chega às nossas mãos, mas da melhor forma, não nos apegando a ela. E aí continua falando: o mau emprego consiste em usá-los apenas para a sua satisfação pessoal. Eu tenho liberdade de escolha. Eu sei o que eu vou fazer com o meu salário. Eu sei o que eu vou fazer com o bem que está em meu nome. Então eu tenho essa liberdade. Deus nos dá essa liberdade. Agora, como diz o título do capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Então você vai escolher o que você vai fazer com o que chegou às suas mãos. Você pode empregar esse dinheiro, essa fortuna, de uma forma otimizada, de uma forma boa, benéfica, ou você pode empregar essa fortuna, esse dinheiro, de uma forma errada, de uma forma má. E aí o Evangelho continua ainda nos explicando. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta um bem para os outros. Se eu pego o que eu ganho e olho só para mim, compro somente as minhas coisas, eu estou sendo egoísta. Porque você olha tantas pessoas que precisam. Nós já falamos sobre as desigualdades, da fortuna. Existem um grupo que tem menos, existe um grupo que tem mais. Por que existe isso? Deus quer que nós tenhamos a consciência de ajudar aqueles que precisam. E também aqueles que precisam de serem ajudados. Trabalhar a humildade. E aí quando eu tenho essa liberdade de escolha e eu olho só para mim, é porque eu preciso comprar minhas roupas, é porque eu preciso comprar as coisas para minha casa, porque é só eu, você se coloca no centro de toda a história. E ali você passa e vê uma pessoa que precisa de um alimento, precisa de uma roupa, e você não consegue ajudar, você não consegue ter olhos para ajudar. Então, quando eu olho para o outro
e pego aquilo que eu tenho e ajudo financeiramente, dou um alimento, dou uma moradia, dou roupas, então ali eu estou empregando, eu estou compartilhando. E compartilhar é tudo aquilo que Deus nos ensinou através de Jesus. Nós temos que dividir, saber dividir. E saber dividir não é só você dar aquilo que não lhe serve mais. Você gostaria de ganhar uma roupa rasgada? Você gostaria de ganhar as sobras daquilo que sua família não quer mais? Então, por que é que você oferta ao outro que tem a mesma dignidade que você tem? Que está do lado de que precisa? Por que você oferta muitas vezes aquilo que é sobra para você? Aquilo que você não deseja mais. Fenelon continua falando no Evangelho. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. Lembram do óbolo da viúva? Quando Jesus estava com seus discípulos e lá havia uma fonte, um local onde se depositavam valores, né? E lá um rico foi depositar um valor, foi entregar um valor, depositou algumas moedas. Mas ele depositou daquilo que ele tinha em excesso. E a viúva, pobre, humilde, depositou daquilo que ela tinha de essencial. Ela só tinha aquelas moedinhas e compartilhou. Para dar a possibilidade de outro irmão que está numa situação igual a ela, de ter também o que comer. Então, nesse caso, quem doou mais? Jesus pergunta aos apóstolos. E aí ele diz, quem doou mais foi aquela que tirou do seu essencial. Foi aquela que doou aquilo que muitas vezes nem tinha, era para o seu alimento. Aquele que doou o que estava em excesso, fez apenas uma doação. É proporcional. Tem mérito, sim. Mas aquela que doou o que não tinha ou o que tinha de essencial, fez muito mais. Fez muito mais. E aqui diz que o mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. E isso não quer dizer você entregar tudo que tem aos outros. Não. Isso quer dizer que o pouco que você tem, que você pode compartilhar. Não precisa ser todos os dias, não precisa ser todos os momentos, mas quando o seu coração desperta, quando você vê que quanto mais você compartilha, mais Deus providencia para você, aí você consegue entender a lição. Continuando. A beneficência, ou seja, fazer o bem, é apenas um dos modos do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual. A fortuna alivia a miséria? Sim. Ela mata a fome? Sim. Protege do frio e dá abrigo àquele que não tem. Com o dinheiro você pode ajudar os irmãos necessitados a saciar a fome, a se proteger do frio, doando um casaco, uma roupa. Então é útil. O dinheiro, a riqueza, é útil. E aí ele continua falando. Deixa eu só voltar aqui. A beneficência é apenas um dos modos de emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, protege do frio e dá abrigo àquele que não tem. No entanto, é um dever imperioso, igualmente meritório, e consiste em prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pelo trabalho em geral que podem proporcionar. Por que é que Deus permite que você guarde o seu dinheiro, que você acumule riquezas? Porque quanto mais você tem, mais você é chamado a ajudar.
pudessem elas tirar disso um proveito legítimo, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho se desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem. É necessário trabalhar. É necessário que nós tenhamos, sim, a nossa participação. E aí o Evangelho nos diz: seguro de poder dizer que ele mesmo ganhou o próprio pão, enquanto que a esmola humilha e degrada. Se você tiver condições de ajudar aquele irmão, não dando para ele esmolas, sobras, mas muitas vezes proporcionando uma forma digna de ganhar o seu dinheiro. Muitas vezes nós encontramos pessoas que têm muita capacidade, que são muito inteligentes, que têm a arte de manipular coisas, de artesanatos, e ali só precisam de uma oportunidade. Né? E você, às vezes, não pode dar, porque não tem condições, mas você pode indicar. Você pode direcionar grupos sociais que trabalham com isso, que direcionam pessoas a empregos, a vínculos. Porque, meus amigos, quando você coloca o suor do esforço do seu trabalho para garantir aquele pão, para garantir aquele valor todos os meses para você e para sua família, você traz consigo também a dignidade. E eu sempre tenho isso em mente. Para você começar a pedir algo a alguém, você precisa passar por cima do seu orgulho. Principalmente para aquelas pessoas que um dia já trabalharam, já tiveram casa, já tiveram condições de se manter. E chega um momento em que precisa de ajuda. Imagina você ter que pedir para alguém. Então, o Evangelho diz, se você tiver condições de ajudar, de deixar com que aquele irmão que precise consiga trabalhar e ganhar o seu próprio alimento, ajude dessa forma, porque ele vai se sentir digno. A riqueza concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo os desígnios do Senhor, tereis o coração como o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida as inefáveis alegrias da alma, em vez dos prazeres materiais de egoístas, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos, dizendo: ó bom e fiel servo, entrai na alegria do Senhor. Então, quando você tem condições, quando lhe é dado a permissividade de ter bens, de ter dinheiro, de ter condições financeiras, é como se você tivesse em suas mãos uma fonte divina. Porque com estas condições, você tem a possibilidade de ajudar tantas outras pessoas, de fazer o bem. Então você tem essa oportunidade e você se torna um servo que Deus depositou em você a confiança de que vai ajudar o outro, de que você vai saber compartilhar. Olha o aprendizado. Será que eu, nas minhas condições, eu sei dividir, eu sei ajudar, eu sei compartilhar? Ou será que eu quero esta fonte de águas cristalinas e quero só para mim? Quando eu ajudo, a primeira pessoa a ser ajudada sou eu.
Porque eu trabalho dentro de mim. Eu trabalho sentimentos, eu trabalho emoções. Desperta em mim o auxílio ao próximo, a bondade, a divisão. Então essa fonte, ela gera dentro de mim um burilamento. Ela mexe com o meu ser. E aí, sim, transformada, eu consigo olhar o meu irmão com um olhar diferente. E aqueles que conseguem enxergar isso, quando chegar no plano espiritual, Deus vai falar como falou na parábola do bom samaritano. Ó bom e fiel servo. Na parábola dos talentos. Ó bom e fiel servo. Você fez aquilo que eu esperava que você fizesse. Eu confiei em você e você não me decepcionou. E aí o Evangelho continua dizendo que nesta parábola, parábola dos talentos, o servo que enterrou o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avaros, nas mãos de quem a riqueza é improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria desenvolveriam mais tarde, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para benefício geral. A todos os que podem dar pouco ou muito. Olha que interessante. Você pode doar, seja pouco ou muito. Ninguém é tão pobre que não possa doar nada. E ninguém é tão rico que não possa receber. Então, a todos esses que podem doar, seja pouco ou no muito, direi, portanto, dai esmolas quando necessário, mas quando possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Se você pode doar um pouco, compartilhar o pouco que tem, ou se você doa como esmola aquilo que não vai te fazer falta, é uma forma de caridade? Sim, é uma forma de caridade. Não deixa de ser. Mas Jesus diz, quando você puder doar esmolas, doe. Ótimo. Mas quando possível, você converta essas esmolas em salário. Mas não salário que nós estamos aqui habituados, todo mês dá uma quantia, não. O salário, ele diz, ele se refere a uma forma digna de receber ajuda. Tente ajudar aquela pessoa a ser produtiva. Nossa missão também é essa. Se eu tenho condições de compreender um pouco mais, se eu tenho essa consciência, essa sabedoria de lidar com o empreendedorismo, né, de ser versátil, por que eu não ajudo aquelas pessoas que precisam? Que ainda precisam de orientação? Por que eu não consigo enxergar naquele irmão que pede esmolas, que pede valores, que fica no meio da rua, uma oportunidade? Por que eu não consigo vê-lo como um ser capaz? É sobre isso que o Evangelho nos diz. Que nós devemos empregar a nossa riqueza, as nossas condições. E quando eu falo de riqueza, eu não falo de grandes patrimônios, não. Eu falo daquilo que você tem, que você pode ajudar de alguma forma. Então, o Evangelho de hoje nos traz essa linda reflexão. Que nós possamos observar como nós estamos fazendo com essa fonte que Deus nos deu. Nós estamos sendo bons administradores? Nós estamos sendo bons depositários da riqueza que não é nossa, é de Deus. Nós estamos usufruindo dela. Mas quando nós
retornarmos à nossa pátria espiritual, nós vamos deixar tudo aqui. Mas vamos levar tudo aquilo que nós ajudamos. Todos esses bons sentimentos gerados. Então, muito boa a participação de todos vocês. Nosso encontro de hoje no Evangelho. Nós vamos agora finalizar o nosso Evangelho com a prece final. Vamos ouvindo esta melodia, respirando profundamente. Nós vamos continuar nessas energias de amor, de paz, nas quais nós fomos envolvidos. E agradecer a Deus por este momento, por esta reflexão. Senhor, nós temos que despertar tantos sentimentos bons que existem dentro de nós. Nós temos que despertar a nossa compaixão, a nossa caridade, o nosso amor para com o nosso irmão, para conosco. E desta forma, nós seremos depositários fiéis dos teus desígnios. Abençoa, ó Pai, todos os que estão aqui neste momento, neste Evangelho. Fluidifica esta água e abençoa, Senhor, todos os irmãos que precisam de auxílio. Esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então agora, para aqueles que colocaram a sua água próximo, você pode beber um pouco, pode compartilhar com os demais da família. Se sobrar, distribua nas águas da geladeira, dê para os animais e para as plantas também. Que você será restaurado com o amor do Cristo. Muito obrigada por mais um dia de Evangelho. Gratidão a todos e até outro momento.